Eu recebi alguns comentários no meu canal no YouTube afirmando o seguinte, que o Brasil não precisa de punição para os criminosos, o Brasil precisa de educação. Eu posso garantir a você que este comentário demonstra que a pessoa desconhece o que é a educação no sistema hebraico. Por que eu estou lhe dizendo isso? A educação no pensamento hebraico, ela não envolve simplesmente ensinar a fazer coisas boas. A educação também envolve punir quando as coisas boas não são feitas. Então, na visão hebraica, não existe educação sem disciplina. Não existe educação de uma nação sem punição do criminoso. Ok? Por exemplo, não sei se você sabia, mas na educação hebraica, a criança já com 12 anos já é responsável por seus atos. Enquanto que no Brasil, ficam aí fazendo uma batalha para diminuir a maioridade penal para 16 anos. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Porque na cultura hebraica, e Deus inspirou para que fosse assim, com 12 anos já é responsável pelos seus próprios atos. Então o Brasil está muito por fora daquilo que o hebreu ensina o que significa educação. Em primeiro lugar, a educação na Bíblia envolve sim o desenvolvimento do ser em todos os seus aspectos, físico, mental, espiritual e social. E quando você lê Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 6, você percebe que a educação envolve primeiramente repetição. Não é? Deus fala para ensinar os filhos ao caminhar, ao deitar, ao levantar, ensinar sempre, ou seja, o ensino é por repetição, ok? Agora tem um detalhe, por mais que a educação deva existir, por mais que as pessoas devam ser instruídas de acordo com Deuteronômio 6, 4 a 7, instruídas na lei do Senhor, por mais que as pessoas tenham de aprender a ler, não é? Aprender a não serem analfabetas funcionais, a entenderem o que estão lendo, a Bíblia ensina que parte da educação de uma nação envolve também a punição de um criminoso. Então dizer assim, o que o Brasil precisa não é de punição, é de educação, essa é uma visão muito tosca, diríamos assim, e incompleta do que é a educação segundo o pensamento hebraico. E eu vou ler aqui alguns textos para provar para você que a verdadeira educação de uma nação envolve também a punição de um criminoso, tá bom? Eu vou utilizar aqui a nova versão transformadora. Tá? E eu vou começar lendo para você Isaías, capítulo 26, versos 9 e 10. À noite eu te procuro, ó Deus, pela manhã te busco de todo o coração. Pois só quando vens julgar a terra, as pessoas aprendem a justiça. Tua bondade com os perversos não os leva a fazer o bem. Embora outros pratiquem a justiça, eles continuam a fazer o mal. Não levam em conta a majestade do Senhor. O que a Bíblia está dizendo aqui? O profeta Isaías está dizendo o seguinte, que só quando Deus julga e pune, né, é que as pessoas aprendem a justiça. Você percebeu? Educação está relacionada à punição. Não é? Esse papo de que só educar basta, isso é conversa furada, é de quem não sabe como é que é a educação do ponto de vista hebraico. É claro o texto, né? Se Deus não vem julgar a terra, obviamente a pessoa não aprende a justiça. O ser humano aprende por meio da punição. Quando alguém vê um criminoso ser devidamente punido pela lei, ele vai pensar duas vezes antes de fazer a mesma bobagem. Então, educação, disciplina e punição andam juntas. Agora, quando eu falo de punição, não é esse sistema carcerário ridículo, absurdo, que é uma escola de bandidos aqui no Brasil. Tá? Você pode até ver depois um vídeo meu onde eu dou a minha opinião sobre o sistema carcerário. Ok? Então, quando eu falo em punição, a punição verdadeira. É algo que seja proporcional ao crime do indivíduo. Que restaure e que, se a pessoa não quer ser restaurada, que ela sofra uma consequência ainda pior por seu crime, como eu vou ler daqui em diante. Ok?
E aí no versículo 10 fala assim, ó, a tua bondade com os perversos não o leva a fazer o bem. Ou seja, há pessoas que não têm mais jeito, porque elas não querem. Ah, você está me dizendo, Leandro, que Deus não pode transformar? Óbvio que eu não estou dizendo isso. Deus pode transformar qualquer pecador. Eu já vi grandes criminosos, traficantes, já conheci pessoalmente, que aceitaram o evangelho. Mas eu te digo uma coisa, infelizmente a maioria não é assim. Como diz Isaías 26:10, tua bondade para com os perversos não os leva a fazer o bem. Embora outros pratiquem a justiça, eles continuam a fazer o mal. Neste caso, o melhor é uma punição séria. Não é esta moleza que existe aqui no Brasil. Outro texto que mostra que essa ideia de que o que importa é educação e não punição, e que isso é uma conversa furada, não é? É Isaías 26, verso 21. Olha o que diz aqui, ó. Vejam, o Senhor vem dos céus para castigar os habitantes da terra por seus pecados. A terra já não esconderá os que foram mortos, ela os mostrará para que todos vejam. Ou seja, a maior de todas as punições será dada por Deus. Aqui nós percebemos que a misericórdia de Deus vai ter um limite, vai ter um fim. Vai ter um momento em que Deus vai castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Então é por isso que Deus deu à lei a autoridade de castigar os criminosos por suas maldades. E o outro texto que eu vou ler para você para finalizarmos, Eclesiastes capítulo 8, verso 11. Esse aqui é muito importante. Esse aqui é um texto que refuta de uma forma bem clara e contundente esta alegação de falsos direitos humanos, não é? Que ensina que simplesmente educar basta. Na Bíblia não existe educação sem disciplina e sem punição. Eclesiastes 8:11, o texto inspirado diz o seguinte: quando um crime não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas a fazer o mal. Vou ler de novo, para quem quiser entender. Quando um crime não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas a fazer o mal. Por isso que o Brasil é o que é. O que diz o texto inspirado? Quando um crime não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas a fazer o mal. Isso faz parte da natureza humana. Se eu vejo que algo de errado que eu faço não me traz consequências, eu continuo fazendo o que é errado. Isso faz parte da natureza humana. E no Brasil é uma moleza, não é? O camarada comete um crime, mata um pai de família, aí ele vai para a prisão, tem auxílio reclusão, porque os filhos dele não podem ficar desamparados, mas os filhos do pai de família que perdeu a sua vida, eles não têm auxílio nenhum. Veja, isso é diabólico. E além de ser diabólico, de acordo com o texto, isso incentiva mais o crime. Por quê? Quando um crime não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas a fazer o mal. Então você perceba, é óbvio que na Bíblia, educação está de mãos dadas com punição e justiça. Faz parte da educação de um povo a punição do criminoso, porque quando o povo vê a punição do criminoso, o povo pensa, poxa vida, eu não posso ser assim também, porque se eu vier a me tornar criminoso, eu vou ter a mesma punição do que ele. E aí as pessoas não são mais incentivadas ainda a fazer o mal. Então, num país em que o bandido tem auxílio reclusão, e ele tem uma série de recursos a serem esgotados, né? Num país onde o indivíduo, por ser de menor, né, ao matar, ele já sai dali um pouquinho e ainda alguns juízes vão perguntar se ele foi bem tratado pela polícia, quem é que vai ser motivado a fazer o bem? Quem é que vai ser incentivado a não ser criminoso? Ou seja, é uma verdadeira palhaçada. Ok? Então, por favor, não comente mais no meu canal, não faça mais no meu canal esse tipo de comentário totalmente infundado.
Não me venha com essa ideia de que o indivíduo precisa só de educação e não de punição, porque no pensamento hebraico, judaico-cristão, a verdadeira educação é acompanhada da punição do criminoso, para que aqueles que não são criminosos não sejam motivados também a fazer o mal. Como diz Eclesiastes 8:11, quando um crime não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas a fazer o mal. E olha o que diz aqui, ó, o mesmo verso na Nova Versão Internacional, ó. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Por que no Brasil existe entre 60, alguns dados apontam, né, 60 mil homicídios por ano, outros dados 80 mil. Vamos colocar 60 mil homicídios por ano. Porque é o seguinte, aqui se mata e se continua vivo quando mata. Aqui se mata e tem auxílio reclusão. Até por isso que é uma afronta ao texto bíblico, não é? Nega aquilo que o texto bíblico ensina sobre educação. Repito, quando um crime não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas a fazer o mal. Então, num país em que um criminoso tem auxílio reclusão, enquanto que a família da vítima fica a Deus dará, não é? É óbvio que se o cara mata, tem auxílio reclusão, tem auxílio disso, tem auxílio daquilo, as pessoas vão ser incentivadas a não fazer o mal? É óbvio que será o contrário. Serão incentivadas a fazer o mal. Então eu vou dar um recado para você. A próxima vez que eu ver no meu canal aqui algum comentário desses dizendo o que importa é educação e não punição, eu vou excluir aqui do meu canal, porque esse tipo de comentário só contribui para as pessoas desaprenderem aquilo que a Bíblia ensina. Então, simples, 3 textos bíblicos citados de forma simples já desmontam por completo essa teoria absurda de educação. Uma pena que o nosso país tenha sido tão fortemente influenciado por um sistema educacional marxista baseado nesse sistema bastante falho de Paulo Freire, né? Se o nosso sistema educacional fosse bom, nós não estaríamos entre os últimos colocados, né, na tabela de países com os melhores índices de educação. Nós temos que reavaliar muitas coisas no nosso país. E de uma coisa eu tenho certeza: a solução definitiva vai ocorrer quando Cristo voltar. Por isso que a minha esperança maior, a minha maior expectativa está na segunda vinda de Cristo. Mas não é porque nós aguardamos a segunda vinda de Cristo que vamos ficar passivos, não é, diante da situação na qual nós vivemos. Eu sugiro que quem quiser se informar mais sobre o que é educação do ponto de vista judaico-cristão, leia, por exemplo, o livro Educação, da escritora Ellen White. Ela tem um livro Educação, conselhos aos professores, pais e estudantes, conselhos sobre educação. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para que você tenha uma compreensão mais ampla do que significa educação no texto bíblico, na cultura judaico-cristã. Que Deus te abençoe e até uma próxima.